Olá, gente linda, paz do Senhor para todo mundo, tudo bem com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus. Hoje é um calor aqui em São Paulo, deve estar uns 35, 36 graus, mas a sensação é de 40, viu? Mas vamos lá, porque vai pegar fogo mesmo. Nós vamos falar sobre os dons, e os dons são maravilhosos, não é? Nós vamos falar sobre os dons do Pai, os dons do Filho e os dons do Espírito Santo de Deus. Muita gente só conhece os dons do Espírito, né? Quando se lê nas igrejas, quando se fala de dons, se fala dos dons do Espírito. Mas o Pai tem dons e o Filho também tem dons. Então nós vamos ver para que serve. Os dons do Pai servem com a única razão do Criador dar dons, porque Ele gosta de dar dons aos seus filhos. Os dons do Espírito servem para o corpo da igreja, para servir o corpo da igreja. E os dons do Filho são dons de ofício. Nós vamos, inclusive, depois de eu ler com você a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ler sobre cada um dos dons, exatamente para que eles servem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com os dons do Pai. Depois nós vamos para os dons do Espírito, depois nós vamos para os dons do Filho. E eu sempre deixando as passagens aqui do lado para vocês, tá? Então, Romanos, os dons do Pai primeiro, tá? Romanos, capítulo 12, versículo de 5 a 8. O 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, olha um dom aí, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, olha outro dom aí, que seja de ministrar. Se é de ensinar, mais um dom. Haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, dom de exortação, use esse dom para exortar. O que reparte é quem tem o dom de oferta, tá? Faça-o com liberalidade. O que preside, que é quem tem dom de liderança, faça com cuidado. Já volto. Alô? Voltei? Era o marido. Versículo 8 de novo. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, que é quem tem dom de oferta, faça-o com liberalidade. O que preside, que é quem tem dom de liderança, com cuidado. E quem exercita misericórdia é outro dom, tá? Faça com alegria. Então, os dons do Pai: profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, que é a oferta, presidir, que é a liderança, e o dom de misericórdia. Vou falar também deles direitinho com vocês daqui a pouco, tá? A gente vai dizer o que são cada um deles. Os dons do Espírito, 1 Coríntios 12, de 4 a 10. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, porque são vários dons diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Para não ficar a gente dizendo o meu dom é melhor, o meu é mais importante, o que acha que, por exemplo, como tem um dom aqui, o dom de exortar, de falar, de corrigir as pessoas, quem tem esse dom não pode se sentir inferior a quem tem um dom de cura, por exemplo. Sabe por quê? Porque aí o que a igreja faz? Quem tem dom de cura, tá todo mundo correndo atrás. E quem tem o dom de exortar, que é de corrigir, de impedir você de ir pro inferno com as suas atitudes, da gente chegar pra você e falar, você tá errado, eu não faço aqui direto com você, você tá errado, toma cuidado, não é assim que eu faço? Então, quem tem esse dom não é menos importante do que quem tem dom de cura, só que ninguém quer dom que vai ficar falando na orelha, não é? Ninguém quer ser corrigido, as pessoas só querem o que elas podem receber. Então o que está dizendo aqui é justamente isso, ó. A diversidade de ministérios, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Se tudo vem de Deus, todos os dons são importantes, tá? A diversidade de operações, mas mesmo é o Deus que opera em tudo e em todos, tá? Um não é mais importante do que o outro. Mas a manifestação do Espírito, no versículo 7, é dada a cada um para o que for útil. Deus não dá dom para ninguém que vai ser um dom inútil, que vai ser um dom que vai prejudicar aquela pessoa. Ele vê a sua capacidade, ele vê a sua vontade de trabalhar para o reino e ele te dá um dom de acordo com o que você merece, ok? Porque
A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. Olha aí outro dom. Nós estamos falando agora dos dons do Espírito, ok? Então no versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, outro dom. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Por que dons de curar? Porque para curar não é só um dom, a diversidade de dons de cura. A outro, operação de maravilhas, que quer dizer operação de milagres. E a outro, profecia. Tem gente que tem dom de profecia, não tem? E todo mundo fica atrás desse também, não é? Achando que os outros são menos importantes, mas não são. A outro, dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas, ok? Também vamos falar um pouquinho sobre cada um deles já já. Agora os dons do Filho. Quem é o Filho? Jesus Cristo. Efésios 4, 7 a 12. Também está lá em 1 Coríntios 12, 28. Vamos ler Efésios, tá? Versículo 7. Colocando sempre tudo aqui do lado para vocês. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por que subindo ao alto? Porque quando ele ressuscitou, antes dele ressuscitar, né, quando ele morreu, ele foi lá no inferno durante 3 dias para resgatar os espíritos em prisão e para trazer a vitória para nós, levar cativo o cativeiro. Pois é. E neste momento, quando ele volta, ele dá dons aos homens. A partir daquele momento as pessoas não tinham dons, mas aí ele começa a dar dons aos homens. Ora, a todo mundo, né? Porque a gente sabe que os profetas antigamente tinham sim dons, tanto que eles recebiam, principalmente dom de revelação, né? Deus não dava revelação para eles, não mostrava diretamente a palavra para eles, mas o que está dizendo aqui é que a partir daquele momento todo mundo ia começar a receber. Não só o profeta, mas qualquer pessoa simples como eu e você, entendeu? Ora, aí o versículo 8, tá? Vou repetir. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora, isto ele subiu, que é senão... Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido nas partes baixas da terra. Só Jesus foi ao inferno e voltou, né? A morte não estava sobre ele. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu, Jesus, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele nos deixou aqui e deixou o Espírito Santo conosco, não foi? Só que ele não nos deixou sozinho, ele nos deixou assim com armas para nos defender, entendeu? Versículo 11, justamente onde falei especificamente sobre os dons do Espírito, os dons do Filho. Ele mesmo deu para uns apóstolos, para outros profetas, para outros evangelistas e para outros pastores e doutores. Os doutores pode ser em alguma tradução da Bíblia que está como mestres e outras missionário, tá bom? 12. E querendo aperfeiçoamento dos santos, viu? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, ok? Então nós vimos os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito. E nós vamos falar agora especificamente sobre cada um deles. Eu tô aqui com a palavra de Deus e esse pedacinho eu não imprimi para que ele ficasse bem fiel ao que nós vamos ler. É uma explicação que eu tenho aqui no final da minha Bíblia. Como sempre eu tô com a Bíblia, né? Mas como eu falo para vocês, ela tem a letrinha pequena. Eu já comprei Bíblia de letra grande, tá? Mas essas que são as melhores é toda de letra pequena. Mas vamos falar sobre os dons. Os dons do Pai. Propósito e motivação básica da vida. O dom de profecia. Letra A. Falar com franqueza e perspicácia, especialmente quando capacitado pelo Espírito de Deus. Isto está em Joel 2:28. B. Demonstrar a coragem moral e inflexível comprometimento aos valores dignos. Quer dizer, recebeu de Deus?
Mesmo que a profecia não seja boa, mesmo que não vai dizer pra você, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa. Vocês já viram na igreja? Igreja que fala, eis que te digo, tô vendo chave de casa, tô vendo chave de carro. Todo mundo, glória a Deus! Mas às vezes a profecia tá dizendo assim, se conserta, senão você vai pro inferno. Você só pensa em carro, você só pensa em casa, sua família tá lá apodrecendo e você não tá cuidando dela. Sua vida tá podre. Às vezes a profecia é assim. Não é? É isso que está falando aqui. Quem tem esse dom tem que ter inflexível comprometimento com valores dignos. E Deus sabe para quem ele dá o dom de profecia, tá bom? Letra C. Falando sobre o dom de profecia, tá? É um dos dons do Pai. Nós vamos agora falar sobre os dons do Pai. Influenciar os outros na sua área de influência com um espírito positivo de justiça social ou espiritual. Olha que legal! Quer ter dom de profecia? Você precisa estar classificado em algumas coisas para que Deus possa te abençoar nessa área, porque senão, como eu disse na palavra, ele vai dar dons de acordo com o que cada um merece, com o que cada um pode suportar, tá bom? Ele não vai dar um dom para você que vai acabar com você. Ai, Deus, eu não suporto esse dom, eu tô me acabando por causa desse dom, jamais. Quem recebe um dom de Deus, recebe uma coisa maravilhosa, recebe um presente do alto, tá bom? Dom de ministério. Letra A. Ministrar e retribuir um culto de amor para encontrar as necessidades dos outros. Letra B. Isso está ilustrado na obra e no ofício de um diácono. Mateus 20, 26. O dom de ensino. Letra A. Habilidade sobrenatural para explicar e aplicar as verdades recebidas de Deus para a igreja. Habilidade sobrenatural. Até quem ensina tem que saber ensinar. Pressupõe, letra B. Pressupõe o estudo e a iluminação do Espírito para prover a habilidade de fazer a verdade divina clara ao povo de Deus. Letra C. Considerado distinto do trabalho do profeta. Quem é profeta não precisa exatamente ensinar, tá bom? Que fala como porta-voz de Deus. O dom de exortação. Letra A. Literalmente significa chamar de lado com o propósito de fazer um apelo. Chega aqui, fulano, deixa eu falar com você. Deus me falou que você tá errado, vamos conversar. Entendeu? E tem gente que não gosta disso. Tem gente que prefere ir pro inferno do que escutar uma correção do Senhor. Letra B. Exortação estamos falando. Num sentido mais amplo, significa suplicar, confortar e instruir. Isso está em Atos 4:36 e Hebreus 10:25. Quem tem o dom de exortação, não adianta chegar, ai fulano, você tá errado, Deus me falou. Não. Chama num cantinho. Não precisa humilhar na frente de ninguém. Não precisa falar na frente da igreja. Chama num cantinho. Vem cá, vamos conversar. Tá acontecendo isso, isso e isso? Né? Tem que ir devagarzinho. A pessoa se abre. Às vezes tá acontecendo tal situação que ela não gosta, mas nem ela tem controle sobre aquilo. Ela vai falar, eu não consigo parar de fazer. Aí você vai fazer o quê? Você vai orar com ela, você vai conversar com ela, entendeu? O dom de exortação não é para humilhar ninguém. O dom de exortação é para você ir com calma e corrigir com sabedoria, tá bom? O dom de oferta, até para ofertar tem que ter dom, é verdade. Já falei com vocês aqui sobre dízimo e oferta e tem gente que não abre a mão de jeito nenhum. Ah, não abro a mão porque eu não tenho dom de oferta. Não, todo mundo tem que dizimar, todo mundo tem que ofertar, mas tem gente que faz isso com um amor tão grande, isso também é um dom de Deus. Letra A. O sentido essencial é dar com um espírito de generosidade. Olha que lindo. Letra B. Num sentido mais técnico, refere-se àqueles que têm recursos e que auxiliam outros sem tais recursos. Está em 2 Coríntios 8:2, capítulo 9, de 11 a 13 também. Letra C. O dom é para ser exercido com liberalidade, cada um dê o que está de acordo com seu coração, né? Assim que diz a palavra, mas sem uma exibição externa ou orgulhosa. 2 Coríntios 1:12, 8:2 e 9:11-13, tá bom? Viu? Sem uma exibição externa, tipo, eu estou ajudando. Eu estou doando tantos milhões para a igreja tal. Põe aí no Facebook.
O dom de liderança refere-se, letra A alguém que está à frente. B, envolve o exercício do Espírito Santo na modelagem, supervisão e desenvolvimento do corpo de Cristo. C, a liderança é para ser exercida com diligência. O que é com diligência? Com presteza, com ordem. Não pode ser mais ou menos, principalmente porque nós estamos falando de igreja. As coisas de Deus têm que ser perfeitas. Não faça as coisas de Deus relaxadamente, tá? O sétimo dom, misericórdia. O dom de misericórdia. Letra A, sentir-se tocado pela miséria do outro. Letra B, relacionar-se com outros com simpatia, respeito e honestidade. Letra C, ser eficaz. Esse dom deve ser exercido com bondade e alegria, não como uma obrigação. Sabe quando você vai fazer alguma coisa para alguém? Ai, de novo eu vou ter que ir lá. Não. Vai com carinho. Vai abraçar, vai sentir o que a pessoa está sentindo. A dor do outro tem que estar dentro da gente. É isso que Deus fala, faça com misericórdia. O dom é de misericórdia. Faça sentindo. Faça querendo mudar, faça como se fosse pra você. Não vai lá simplesmente, por exemplo, entregar um prato de comida aí, pega aí. Não. Entrega um prato de comida, conversa com a pessoa, vê o que ela tá precisando. É claro que ela tá precisando de tudo, mas fora o alimento físico, precisa de Deus. Se ela encontrar Jesus Cristo naquele momento, o Senhor muda a vida dela completamente. Então a misericórdia tem que ser assim, branda, suave, que você sinta o que o outro está sentindo, tá bom? Agora nós vamos falar dos dons do Espírito. Primeiro dom, a palavra de sabedoria. Letra A. Gente, eu tô com calor. Palavra de sabedoria. A perspectiva sobrenatural para descobrir os meios divinos de cumprir a vontade de Deus em determinadas situações. Letra B. Poder divinamente dado, viu? A intuição espiritual apropriada para resolver os problemas. Letra C, nós estamos falando de sabedoria, tá? Senso de direção divina. Letra D, ser guiado pelo Espírito Santo para agir apropriadamente num dado conjunto de circunstâncias. Letra C, conhecimento aplicado corretamente. A sabedoria funciona interativamente com o conhecimento e o discernimento. Que legal, né? Você, para ser sábio, você precisa primeiro estar conectado com Deus. Ninguém é sábio sozinho. A sabedoria vem de Deus. Não adianta a gente... eu fiz 10 faculdades, como eu sou sábio. É nada. Quem tem sabedoria recebe de Deus e consegue discernir os assuntos de Deus e ajudar as pessoas sem ficar se gabando. Eu tenho tantas faculdades, tantos doutorados. O que isso importa? Seu doutorado vai te levar para o céu? 2. Palavra do conhecimento. Letra A. A revelação sobrenatural do plano da vontade divina. Revelação sobrenatural. Olha que legal. Da vontade divina. Letra B. Perspicácia ou compreensão sobrenatural das circunstâncias ou de um corpo de fatos através da revelação. Letra C. Implica em um entendimento mais profundo e avançado dos atos comunicados de Deus. Você precisa mesmo conhecer a palavra de Deus para poder receber, tá bom? Não adianta qualquer um, recebi uma revelação e começa a falar besteira, não tá nem na Bíblia, coloca a sua palavra própria, não. Recebi de Deus? Recebi. Tá onde isso na palavra dele? Porque tudo que ele deixou tá na palavra, né? Vamos buscar, vamos ver. Como é que eu vou pregar para a igreja hoje? Onde é que eu vou ler? Vou falar, Deus me disse, e taca a palavra na igreja e não sabe nem se isso é verdade? Bíblia. Precisa conhecer a palavra para você ter o dom do conhecimento, tá bom? Letra E requer compreensão objetiva com respeito às coisas divinas e os deveres humanos. E a letra F também pode também se referir ao conhecimento de Deus ou das coisas que pertencem a Deus, como relatado nos evangelhos, tá bom? Terceiro dom, a fé. A fé é a habilidade sobrenatural de acreditar em Deus sem dúvidas. Como a gente duvida das coisas, né? E quem tem o dom de fé acredita tanto que não duvida de nada.
Letra B, habilidade sobrenatural de combater a descrença. Letra C, habilidade sobrenatural de enfrentar circunstâncias adversas com confiança nas mensagens e na palavra de Deus. Olha que lindo! E a letra D, convicção interna impelida por um chamado urgente e superior. Às vezes a gente é chamado mesmo a ter fé em determinados momentos e as coisas acontecem quando nós profetizamos. Mas tem gente que tem o dom de fé. Tem gente que não duvida nunca. Já viu? Tem gente que fala assim, ai, nossa, esse fulano é doido, tudo ele acredita. Dom de fé. Ele vê antes de acontecer e as coisas acontecem sim. Isso é dom de Deus, viu? Dons de cura. Refere-se à cura sobrenatural sem ajuda humana. Ok? Dons de cura não é aquele que você toma um remédio para dor de cabeça e ficou bom. Dons de cura é aquele que o profeta fala, ou que você mesmo, se você for um profeta, né, dor de cabeça sai em nome de Jesus e ela sai imediatamente. Por quê? Porque nós sabemos que as doenças são demônios. Amém? Pode-se, letra B, pode incluir aplicação divinamente assistida de instrumentação humana de meios médicos de tratamento. Também pode, em algum instante, você, por exemplo, sei lá, sofreu um acidente e precisa costurar. Sofreu um acidente e precisa colocar um pino lá na sua perna, no seu joelho, na sua coluna. Isso é válido? Claro que é válido, vai ser curado do mesmo jeito. Só que é diferente. A cura de Deus é diferente. Você vai lá no médico, você vai se arrumar no médico? Vai se arrumar no médico. Só que, por exemplo, quem não ia andar mais, sai andando. Quem ia passar, sei lá, 6 meses antes de conseguir colocar o pé no chão, com Deus 1 semana você está colocando. Tá entendendo o que está falando aqui? É sobrenatural. Não descarta o uso de dons criativos de Deus. Deus pode criar do jeito que ele quiser. Lembra de Jesus? Um cego, Jesus cuspiu na terra, fez lodo e passou no olho dele. O outro cego, ele falou, veja, cada um, ele faz de uma forma. Um saiu enxergando imediatamente, Senhor, tô vendo. O outro, ele falou assim, vai lá, lava no tanque de Siloé, tira essa baba toda aí, vamos ver como é que você vai ver. O outro ficou enxergando assim, mais ou menos, ele falou, Senhor, tô vendo tudo como árvore. Tá tudo embaçado, não tô vendo nada direito. Eu era cego, agora ficou pior, porque agora também continuo não vendo nada, tá tudo igual árvore. Mas ele cura do jeito que ele quer. Ou ele põe a mão e cura, ou ele sopra e cura, ou ele passa a lodo e cura. Tudo é dele, ele faz como ele quiser. É isso que está dizendo aqui. Não descarta o uso de dons criativos de Deus. Deus é criativo. Ele inventa um jeito novo de curar. Por isso, dons de cura. Cada hora aparece uma coisa nova. E cura do mesmo jeito. Operação de milagres. Lembrando que nós estamos falando dos dons do Espírito, tá? A operação de milagres é o 5º dom. Letra A, poder sobrenatural de intervir e neutralizar forças terrenas de Satanás. Que legal! Letra B, literalmente significa uma exibição de poder que dá a habilidade de ir além do natural. Operação de milagres. Milagre é milagre. Milagre não se explica, milagre se vive. Letra C, opera junto dos dons da fé e de cura para trazer autoridade sobre o pecado, Satanás, as doenças e as forças amarradas destes tempos. Falei para você, doença e demônio? Quem tem o dom de operação de maravilhas, quem tem o dom de fé, quem tem outros dons, dom de sabedoria, já vê logo o que está acontecendo, repreende e fica curado. Lembram da sogra de Pedro? Ela estava deitada lá na cama com febre, Jesus Cristo chega e ele fala com a febre. Sai dela. Aí ela pega e levanta. Deu ordem para a febre? Febre tem ouvido? Claro que não, mas Satanás tem. Sexto, profecia. Expressão divinamente inspirada e ungida. Letra B, proclamação sobrenatural em língua conhecida. Ninguém vai sair profetizando em língua que não conhece, tá? Profecia, ela vem para edificar. Então tem que ser numa língua que você conhece. C, manifestação do Espírito de Deus, não do intelecto. Tá em 1 Coríntios 12, 7. Manifestação total do Espírito. Letra D, pode ser possuída e operada por todos os que estão cheios do Espírito Santo. Todo mundo que é cheio do Espírito Santo tem o dom de profecia, ok? 1 Coríntios 4, 14, 31.
Letra E. Intelecto, fé e vontade estão em operação neste dom. Viu? Intelecto, fé e vontade. Mas o seu exercício não tem base intelectual. Ninguém pode intelectualmente provar uma profecia. A gente lança e ela acontece e quem duvida fica... Como é que ele sabia disso? Ela traz a público as palavras do Espírito de Deus. Que legal! 7. É o discernimento dos espíritos. Letra A. Poder sobrenatural para detectar o domínio dos espíritos e as suas atividades. Sabe quando alguém está falando alguma coisa assim que você fala, nossa, será que isso é de Deus, será que não é? Aí quem tem esse dom de discernimento dos espíritos, ou está sendo lançada uma palavra, nem que seja no altar. E aí você fala, isso não é de Deus, isso é da própria pessoa. Está inventando agora, ó, isso não veio do céu. Se você conseguiu discernir o espírito que está falando através daquela pessoa, você tem o dom de discernimento dos espíritos, ok? Não é enganado por ninguém. Ninguém vai lançar uma profecia na sua cabeça e você vai falar assim, nossa, que legal. Que legal nada, tô sabendo que isso aí não é de Deus. Fora, sai de mim. Eu já fiz isso uma vez. Quase acabei com a tiazinha. Letra B. Implica o poder do discernimento espiritual. Revelação sobrenatural de planos e propósitos do inimigo e suas forças. Ninguém te engana. Variedade de línguas. Letra A. Expressão sobrenatural em línguas não conhecidas do falante. Estas línguas podem ser existentes no mundo, reavivadas de alguma cultura passada ou desconhecidas, no sentido de que são um meio de comunicação inspirada pelo Espírito Santo. Tanto você pode falar a língua do céu, como você pode falar, sei lá, um japonês, um chinês, alguma coisa que você não conhece, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Quantos testemunhos nós temos disso, de gente que começou a ser curada porque ouviu alguém falando em línguas, mas estava falando na língua do país dele. Ele falou, por que aquele cara está falando chinês comigo? E revelando as coisas de Deus para mim. Fui extremamente edificado. E aí você vai falar com a pessoa, eu não sei falar chinês? Não, mas você estava falando chinês. Não, não estava não, estava assim, não estava não. É aquela briga toda? Pois é. É o Espírito Santo, ele usa a língua que ele quiser, tá bom? E... vou dar alguns exemplos aqui, Isaías 28:11, Marcos 16:17, Atos 2:4, e tem vários outros. 1 Coríntios 12:10, 28:31, etc. Letra B, ainda em variedade de línguas. Serve como evidência e sinal da habitação e ação do Espírito Santo. O crente se converteu, aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, você tem que falar em línguas. Ah, eu não falo em línguas, então vai buscar. Se tranca no seu quarto, passa um dia lá com o Espírito Santo e fala, eu quero falar em línguas. A língua estranha é o sinal de que você é batizado no Espírito Santo, é o sinal de que o Espírito Santo está dentro de você. Você escuta alguém falando em línguas, é como uma criança. Você escuta alguém falando em línguas e você vai repetindo, você vai aprendendo. De repente, quando você vê, a sua língua começa a bater sozinha e o Espírito Santo toma conta de você e daqui a pouco você está falando em línguas espirituais. Então eu não sei como falar em línguas. Começa. Canabaxaba, labassato, libanabanabanaya, decanta, lamassou, decanta, entendeu? Começa. Começa a repetir, começa a repetir, começa a repetir. Daqui a pouco vem o Espírito. Deixa eu contar pra vocês aqui como eu fui batizada em línguas. Eu estava na igreja da minha mãe, que era uma igreja diferente da minha. E eu não lembro o nome da igreja nesse momento. E naquele instante, uma outra igreja que ela ia, eu estava na época na Renascer e ela estava indo nessa outra igreja, eu não lembro o nome da igreja agora. Inclusive esse mesmo pastor, que é o pastor Luiz, foi o pastor que batizou minha filha quando ela tinha 9 anos de idade. Mas agora eu não lembro o nome da igreja. Então eu estava lá com ela e ele pediu para as pessoas irem lá na frente. E para receber a oração e tudo. E ele falou assim, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente também que nós vamos orar por você. O Espírito Santo vai descer sobre você. E ele estava falando, e as pessoas foram lá. E eu não fui porque eu fiquei com vergonha. Eu era de outra igreja, eu fui lá, vou lá na frente nada, então eu fico aqui na minha. E fiquei sentada no banco. De repente, quando ele chamou o Espírito Santo, gente, nossa, parece que eu vi como se fosse uma pessoa. Ele desceu mesmo lá, aquilo, eu enxergando espiritualmente. Eu tenho dom de visão. Eu vi um monte de nuvem, parecia uma nuvem. Cobriu tudo. Imagina uma neblina, quando tá no meio da neblina, você pode andar pelo meio dela, você não sai do meio da neblina. Eu vi como se fosse aquilo. E de repente minha língua começou a bater, eu tava com a boca fechada. Porque naquele momento eu tava orando, ainda quando eu vi o que tava acontecendo espiritualmente, aí que eu calei a boca mesmo, fiquei de boca fechada mesmo.
Desse jeito. E aí, de repente, minha língua começou a bater dentro da boca. Começou a bater, começou a bater, começou a bater, começou a bater. E eu pensei que eu tava passando mal. É sério. Eu pensei que eu tava passando mal, que ia ter um ataque de alguma coisa. Eu já pensei que podia ser demônio. Olha, eu pensei tudo. Eu fiquei desesperada. Eu não controlava a minha língua. Começou a bater, 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 bater. Dentro da língua, dentro da boca, batendo, batendo, batendo. Aí eu comecei a cutucar minha mãe. Minha mãe tava do lado. Eu, mãe. E eu não falava mãe. Só no meu pensamento, porque minha língua tava falando outra coisa. E eu batendo nela e eu fiz sinal. Eu fazia assim. Aí ela, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Aí quando eu abri a boca, eu saí falando. Gente, foi incrível. Incrível. Eu me batizei junto com meu irmão e com a primeira esposa dele. Hoje a gente já não são mais casados, mas no mesmo dia a gente se batizou. Na Renascer em Cristo. E quando foi no mês de setembro, acho que a gente se batizou em março, abril, não lembro. E aí quando foi no mês de setembro, ele e ela estavam na igreja, eles estavam no jardim de oração nesse instante, e eles foram batizados em línguas, os dois juntos. E eu falei assim, mas por que eu não fui? Se bem que eu não tava lá com eles. Mas assim, eu achei que, poxa, já deu tempo de estar batizado, ter recebido o Espírito Santo, e os dois receberam e eu não. Ah, eu também quero. E aí uma semana depois eu fui lá pra essa igreja da minha mãe, ela falou assim, vai ter um culto maravilhoso lá de fogo, de poder, não sei o que, vem comigo. Eu peguei, inclusive, olha que legal, nem tinha me dado conta, essa Bíblia aqui eu comprei lá nesse dia. Eu comprei lá neste dia essa Bíblia, que interessante. Aí eu tava com ela na mão e nem sabia. E aí eu comprei lá essa Bíblia nesse dia. Eu lembro que custou R$70. Nossa, era caro, né? R$70 naquela época era caro. Aí eu tava lá, e aí, então, começou a bater minha língua, bater. E minha mãe, abre a boca, abre a boca, abre a boca. A hora que eu abri a boca, sai falando. Gente, é uma coisa que você não consegue controlar. Mas me deu uma paz tão grande, tão grande, tão grande, que aí eu não queria parar de falar. Aí foi difícil eu fechar a boca. Mas olha, maravilhoso. Não tenho como descrever aquele momento. Então a variedade de línguas é isso. E aí você começa a profetizar. Eu, alguns anos depois, recebi o dom de interpretação de línguas, que é o que nós vamos falar agora. As pessoas começavam a falar em línguas perto de mim e eu começava a escutar em português. Aí começava a profetizar uma coisa, e quando começa culto de falar em línguas na igreja, todo mundo tá falando ao mesmo tempo, eu ouvi um zum, entendi uma coisa de um, entendi uma coisa de outro. Aí eu comecei assim, me concentrar em uma determinada pessoa. Por exemplo, tem 10 pessoas lá na frente, a pessoa número 4, vai, a que tá de, sei lá, blusa amarela, um exemplo. Deixa eu olhar o que aquela de blusa amarela tá falando. E aí eu começava a me concentrar nela e entendendo tudo que ela tava falando. Muita gente não tava falando em línguas, muita gente tava batendo boca lá porque viu todo mundo falando, tava falando, não tinha nem compromisso com o Espírito Santo. Tem muita gente dentro da igreja assim, mas aquelas determinadas pessoas estavam falando em línguas e o que eles iam falando eu ia entendendo. Quando chegou no final eu falei pro pastor, eu tô entendendo o que aquelas pessoas estão falando. Ele falou, menina, isso é dom de interpretação de línguas, você tem que falar pra igreja. Nossa, me deu um frio na barriga eu falar pra igreja? Fala o que eles estão falando. E aí eu acabei falando algumas coisas e aquelas profecias se cumpriram. O que vem de Deus se cumpre. Nossa, que maravilha! Vamos falar agora sobre o dom de interpretação de línguas. Então, entendeu de variedade de línguas? É um dom do Espírito Santo. E o dom, se você não é batizado em línguas e já desceu as águas do batismo, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, busque o dom do Espírito Santo de variedade de línguas, ok? Fale em línguas. Então vai. Interpretação de línguas, que é o último dom. Letra A, poder sobrenatural de revelar o significado das línguas. Letra B, funciona não como uma operação da mente humana, mas como mente do espírito. Letra C, não serve como uma tradução. O intérprete nunca entende a língua que está interpretando, mas é antes a declaração do significado. É verdade. É exercida, letra D, como um fenômeno tão milagroso e sobrenatural como são o dom de falar em línguas e o dom de profecia. Que bonito! Esse eu tenho. Não tenho todos os dons como eu gostaria de ter todos, né? Mas como eu disse aqui, uns é para apóstolo, outro é para mestre, outro é para isso, outro é para aquilo. Ninguém pode ser presidente da república ao mesmo tempo. É todo mundo, quer dizer, não pode ser presidente da república ao mesmo tempo. Só um pode ser, um por vez. Os dons é a mesma coisa, você pode ter 2, você pode ter 3, você pode ter 4 dons, mas é difícil alguém ter os 50 dons ao mesmo tempo. Vamos agora para os dons do Filho. Primeiro, apóstolos.
Letra A. No dia dos apóstolos, referia-se a um grupo seleto escolhido para desempenhar diretamente o ministério de Cristo. Incluía a tarefa determinada dada a alguns para completar o sagrado cânon das escrituras sagradas. Letra B. Implica o exercício de um papel representativo distinto na liderança mais ampla dada por Cristo. Letra C. Agem como mensageiro ou porta-voz de Deus. Letra D. Nos tempos contemporâneos, refere-se aos que têm o espírito do apostolado de estender notavelmente o trabalho da igreja, abrindo campos ao evangelho e supervisionando sessões mais amplas do corpo de Jesus Cristo. Então o apóstolo ele tem a função de abrir igrejas, de formar pessoas, ungir pessoas para estar à frente dos ministérios, desbravar coisas novas, receber de Deus, porque ele é um mensageiro de Deus, receber diretamente de Deus as instruções que vai levar, que vai dirigir a igreja na terra, entendeu? 2. Profeta. Letra A. Um porta-voz ou proclamador espiritualmente maduro com uma mensagem dirigida de forma especial à divina igreja ou ao mundo. Letra B. Uma pessoa dotada unicamente de certas épocas com compreensão para eventos futuros. Deus revela, viu? E o 3. Evangelista. Refere-se principalmente a um dom especial de pregar ou testemunhar, de forma a trazer o descrente à experiência da salvação. O evangelista é aquele que prega, tá bom? E ele traz mesmo as pessoas à salvação. Letra B. Funcionalmente, o dom de evangelista opera para o estabelecimento de novos trabalhos, enquanto pastores e professores o sucedem para organizar e sustentar um novo trabalho estabelecido. Letra C. Essencialmente, o dom do evangelista opera para estabelecer convertidos e reuni-los espiritual e literalmente ao corpo de Cristo. Olha que legal! 4. Pastor, professor. A palavra pastor vem de uma raiz que significa proteger. Ai, que bonito! Da qual nós temos o termo pastor de ovelhas. Letra B. Na função de pastor, líder está incluído nutrir, ensinar, cuidar das necessidades espirituais do corpo. 5. Estamos falando dos dons do filho. O missionário. Letra A. Implica o desdobramento de um plano para tornar o evangelho conhecido por todo o mundo. Romanos 1,16. Letra B. Ilustra uma atitude de humildade necessária para receber um chamado para as áreas remotas e situações desconhecidas. Isaías 6, de 1 a 13. Letra C. Conota uma compulsão interna para levar ao mundo inteiro a um entendimento sobre Jesus Cristo. É verdade. Quem é um missionário tem um fogo que você não consegue deixar um missionário parado numa igreja. Você não consegue deixar um missionário pastoreando. De jeito nenhum. Um missionário ele quer ir pro combate. Ele quer ir lá onde tem seca, onde tem choro, onde tem discriminação total. Ele quer dormir no chão, ele quer ficar sem comer, ele quer passar por necessidade. Isso dá prazer nele, mas ele leva a palavra e ele traz as vidas convertidas ao Senhor. Que bonito! Parabéns a todos os missionários, viu? Isso é um dom de Deus mesmo, como disse aqui, é um dom do Filho. Lindo, lindo, lindo. Então o que eu queria deixar pra vocês é isso. Você viu? Ficou difícil? Vê o vídeo de novo, você vai entender. Eu falei super simples, apesar de ter lido algumas coisas, eu falei super simples. E a palavra de Deus tá aí, não deixa ninguém se confundir. Peça a Deus os dons. Nós precisamos ter uma passagem na Bíblia que diz: peça o que lhe for melhor. Peça o que você gostar mais. Pede para Deus, se dedica. Não adianta querer um dom muito especial, por exemplo, um dom de cura, um dom de profecia, um dom que você vai se destacar, se você não tem compromisso com Deus, porque Ele não vai te dar. Ele não vai jogar pérolas aos porcos, tá entendendo o que eu tô falando? Ele não vai te dar. Então peça a Ele o que você pode realmente receber, o que você quer trabalhar para a igreja, porque os dons não é para proveito próprio, é para a igreja, tá bom?
Ah, uma coisa importante, eu vou terminar o vídeo agora, mas eu preciso falar disso com vocês. Vocês viram que em todos esses dons, em nenhum deles diz a respeito de interpretação de sonhos. Ah, pastor, isso podia se encaixar em profecia, em discernimento, em sei lá o que. Não. Muita gente me procura falando assim, sonhei com tal coisa, me revela. Gente, quando Deus dá um sonho para alguém, Ele mesmo revela a essa pessoa. Ou no dia seguinte ela tem a revelação do sonho, ou vem alguém de fora, um profeta de fora que nem conhece essa pessoa e chega para ela e revela o sonho. Não é o sonhei hoje o que significa, e vai lá e pergunta para qualquer pastor que você vê na sua frente, sonhei me revela. Ele não tem o dom de revelação de sonhos. Esse dom Deus deu para José e Deus deu para Daniel. José está em Gênesis 40 e 41, onde ele adivinha os sonhos do faraó. E está em Daniel capítulo 2 e capítulo 4, onde ele adivinha o sonho de 2 reis. Adivinha não, ele interpreta o sonho de 2 reis. Então preste atenção, não fique buscando em um e em outro, se humilhando. Tem gente que sonha cada coisa absurda e vem contar pra gente. Conta pra gente, e eu falo assim, querida, eu não interpreto sonhos, fica brava comigo. Eu tive que bloquear pessoas no Facebook, depois que eu falo, não, eu não interpreto sonhos, elas ficam nervosas. Como não? Isso é bíblico, não sei o que. Isso não é bíblico, apesar de estar na Bíblia. Vocês viram que os dons não se referem à interpretação de sonhos. Quando você tiver um sonho, você ore a Deus que Ele vai revelar para você. Não fique atrás de profeta, fazendo profetada e usando a sua vida, porque isso é coisa de demônios, tá bom? Qualquer um pode chegar para você e dar a interpretação que ele quiser para o seu sonho. Não fique se expondo, busque a Deus. Nós estamos falando isso várias vezes aqui, busque a Deus. Deus é seu único Senhor, Deus é a única pessoa que você tem que buscar. Busque Jesus Cristo. Jesus Cristo não é seu Salvador? Ah não, Jesus Cristo não é meu Salvador, ainda não aceitei Jesus. Tá, você não aceitou Jesus? Então você vai lá na banca de jornal e compra um livro de sonhos. Joga no bicho depois se quiser. Cabeça de pudim. Busque em Deus, busque em Deus. A interpretação de sonhos Deus dá para quem Ele quer. Não são dons que são dados à igreja, tá entendendo? Presta atenção nisso. Então os dons, vou repetir, do Pai são profecia, ministério, ensinar, exortar, o dom de oferta, que é o dom de quem reparte, o dom de presidir, que é o dom de liderança, e o dom de misericórdia. Dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra da ciência, que é a palavra do conhecimento, fé, dons de curar. Operação de maravilhas, que é a operação de milagres, profecia, discernir os espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. Dons do Filho, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores ou missionários, tá bom? Viu que não tem interpretação de sonhos? Então para de se expor para os outros. Sonhou? Pede para Deus revelar para você, porque se Ele quiser revelar, Ele manda um profeta que não te conhece na tua casa. Vai bater lá, vai tocar seu interfone, sua campainha e vai falar, você sonhou. Deus me mandou vir de lá do Amazonas, lá da África. Acabei de catar um avião e desci aqui no Brasil para falar para você a revelação do teu sonho. Se isso não acontecer, meu querido, para de ficar se expondo para os outros, perguntando o significado dos seus sonhos para qualquer um. Tá bom? Falei. Fica na paz de Cristo, eu volto em breve com vocês, que eu possa ter ajudado vocês mais um pouquinho. Beijo!